A escritura em Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Versículo 15. E isto é ainda mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos achegamos a Deus. Bem, amados, vamos lá, né? Bem, só nos lembrando, estamos falando ainda sobre o sacerdócio de Melquisedeque e trazendo a cada quarta-feira alguns pontos relevantes dentro desse tema. E como temos dito, trazendo as suas implicações. Quando eu uso essa expressão, trazendo as implicações do que está escrito, é porque ocorre que, às vezes, e não raras vezes, muitas vezes, as pessoas leem um texto bíblico, acham o texto bonito, consideram o texto, de certo modo, poético, bem escrito, só que poucas as pessoas conseguem abstrair todo o significado daquele texto. Ou seja, quando há um texto como este, por exemplo, que acabamos de ler, escrito dentro de um tema tão profundo, tão grande como este, o fato é que nós temos que processar esse texto, passá-lo por um processador, usando aqui uma linguagem machadiana, Machado de Assis. Ele diz que o leitor, o bom leitor, ele tem 4 estômagos no cérebro, pelo qual ele faz passar e repassar o texto, para que aquilo que está no texto oculto, está de modo oculto no texto, possa se manifestar. Então, esse tema, o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, é um tema que possui muitas implicações. Agora veja, se você chegar para um cristão de uma determinada linha teológica e perguntar para ele se ele crê que o Cristo de Deus exerce um sacerdócio universal segundo a ordem de Melquisedeque, e ele tiver o mínimo de conhecimento, ele dirá que sim. Se você perguntar para um outro de uma outra linha, ele dirá que sim. E os cristãos, de uma maneira geral, dirão que sim. Agora, o problema é que, embora todos tenham uma mesma aceitação da verdade, de que há um sacerdócio universal da ordem de Melquisedeque, nem todos têm a ideia certa do que significa esta afirmação. Ou seja, nem todos conseguem entender quais são as consequências de se crer deste modo. Ou seja, o que vai acontecer se eu crer deste modo? Ora, talvez esse texto destrua a sua fé. Não a sua fé, na verdade, de Melquisedeque, do sacerdócio, mas a sua fé que foi construída ao longo de uma história. Talvez o que está aqui escrito, ele possa ir de encontro a convicções que estão aí estabelecidas, e que quando essas coisas vierem à tona, você pode discordar e relutar no seu interior por não querer abrir mão de tão grande e profunda verdade. Então, já dissemos aqui algumas implicações, hoje nós vamos avançar para outras, tá bom? Então, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico,
pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de se levantar outros sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, o versículo 12 também, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei.